Olá, servidor, olá, servidora. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Souza. Sou servidora pública, educadora financeira, fundadora aqui do SOS Servidor, esse canal que nasceu para ajudar o servidor público a cuidar bem do seu dinheiro, a sair do endividamento, a viver em paz com as suas finanças, certo? Então, o servidor que sabe que é importante cuidar da sua vida financeira, que é importante falar sobre dinheiro, aprender e crescer nesse conhecimento, está aqui, está seguindo o SOS Servidor, participa dos aulões, participa do Destrava, participa do curso gratuito e aqueles que querem ir além, vêm participar da mentoria, certo? Mas vamos lá, porque nosso tema hoje é por que a reserva financeira é importante para o servidor viver em paz com as suas finanças. Prometo para você que eu vou te contar tudo sobre reserva financeira e não vai restar nenhuma dúvida para você sobre esse assunto, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, viver em paz com as finanças é estar com a vida financeira sob controle, certo? É estar caminhando em direção ao progresso, realizando seus sonhos, ou planejando seus sonhos, olhando para frente e vendo possibilidades de realizá-los. É estar com as suas dívidas sob controle, certo? É já ter parado de cavar o buraco das dívidas, é estar nessa direção, na direção contrária de quem estava aí naquele ciclo do endividamento, né? Mas pensa comigo uma coisa. Uma pessoa, um servidor que está endividado, ele consegue dormir direito? Ele consegue ter uma boa noite de sono? Não, né, gente? Eu sei que não. Muitas das vezes, esse servidor, ele tem problema com família, problemas com a família, né? Muitas das vezes, esse servidor não tem ânimo para trabalhar, ele não produz como deveria, porque ele está lá no trabalho e a empresa de cobrança está ligando para o telefone dele 500 vezes, já ligou para a mãe, já ligou para a irmã, e às vezes liga até para o trabalho, tá? Eu tenho caso de uma aluna, já contei aqui para vocês, ela já teve aqui, inclusive, dando esse depoimento, que a empresa de cobrança ligou para o trabalho dela, ela era da educação, é da educação de São Paulo, e ligou para a escola, sabe? E essa servidora, ela ficou tão mal com aquela situação, ela ficou com tanta vergonha, que ela teve um AVC à noite. Ela foi para casa e em casa ela teve um AVC. Ó, a Idalina está falando ali, ó, já passei por isso, é tudo de bom a reserva, nem que seja temporária. A reserva te dá mais segurança e tranquilidade frente a algum imprevisto. Preciso dar continuidade. É verdade, as dívidas tiram a paz e você não tem motivação no trabalho. Cobrança, te ligando, a pessoa não sabe o que fazer. Realmente, isso é uma verdade. E ali, ela já não consegue mais, a cabeça não está legal, ela faz coisa errada no trabalho, porque não está prestando atenção, não consegue produzir direito, certo? A verdade é essa, né? Muita gente se sente desanimada. Tem gente que entra em depressão, é muito comum pessoas endividadas apresentarem quadro de depressão, tá? Na verdade, a pessoa fica meio perdida, né? Ela chega a um ponto que, em muitos casos, não sabe mesmo o que fazer. Tudo que essa pessoa quer é se livrar dessa dívida, certo? Agora, vamos parar aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo.
Vamos voltar um pouquinho no tempo. Se tem alguém aí me ouvindo que está hoje passando pelo problema das dívidas, será que você consegue lembrar qual foi o motivo da sua primeira dívida? Quando você fez a primeira dívida, você lembra por que foi que você pegou esse dinheiro? Você foi atrás de um dinheiro? Alguém saberia dizer? Se souber, comenta aí para mim. Márcia está falando assim, ó. Você perde o foco no trabalho e fica doido e entra em depressão e acaba fazendo loucura. Tem muita gente que, ó, a olho de tigre ali, engraçado te chamar de olho de tigre, né? Mas é o que eu tô lendo. A olho de tigre falou assim, ó, divórcio. Divórcio. Ela se divorciou, né? E começou ali um processo de endividamento, né? Pois é, mas existem pesquisas que apontam que grande parte das dívidas poderiam ser evitadas se as pessoas possuíssem uma reserva financeira. Sabia disso? Pois é, se você não sabia, está sabendo agora. Ó, a Cláudia falou assim: minha primeira dívida foi uma linha telefônica que comprei quando tinha 20 anos, mais ou menos. Naquele tempo que linha telefônica era uma fortuna, né? Eu também comprei uma linha telefônica naquele tempo, que custava bem caro. O motivo era ter mais dinheiro, pois nunca aprendi a lidar com dinheiro. Ou seja, a Kátia, né? Ela pegou só porque ela queria ter mais dinheiro, de repente nem lembra direito com o que ela usou, certo? Eu fui pegar um dinheiro no banco para comprar uma moto, mesmo assim fiquei sem a moto, com a dívida e nome sujo, né? Pois é, mas muita gente que se endivida porque aparece um problema de saúde de repente na família, tem problema de saúde, porque de repente tem um problema ali com o carro, tem que fazer a manutenção, quebrou alguma coisa. Às vezes é alguma coisa que quebra dentro da casa, um telhado, uma obra emergencial, um eletrodoméstico mais caro, né? Por exemplo, uma geladeira que a pessoa teve que comprar de repente. Alguma emergência que essa pessoa tenha tido. E aí, geralmente, a reserva financeira pode salvar muita gente de se endividar, de uma nova dívida. Mas eu quero te apresentar uma definição nova para a sua reserva financeira. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A água está acabando. Esqueci de pegar água. Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aquela garrafinha. Tá cheia. Eu quero te apresentar uma definição para sua reserva financeira. Uma definição. Quem já me segue, quem já é meu aluno, já sabe essa definição que eu prefiro dar para a reserva financeira, certo? Que é colchão de segurança. Na verdade, eu quero te ajudar, quero te ensinar a formar o seu colchão de segurança, certo? Ó, a Idalina comentou ali. Uma pessoa com saúde financeira se planeja para realizações, aposentadoria e ter uma vida saudável. É isso aí. Então, gente, olha só. Eu vou te explicar o porquê desse nome colchão de segurança, o que você vai fazer, como você vai fazer, tá? Mas deixa eu te contar aqui uma história de uma aluna, de um problema recente que aconteceu aqui, que eu tenho ciência, né? Eu tenho uma aluna que ela sempre viveu ali as voltas com endividamento. Depois que ela veio para cá, para o SOS, ela conseguiu, enfim, montar o colchão de segurança dela. Ela já estava ali com 80% do seu colchão
formado, e ela estava muito feliz, porque estava conseguindo, que ela nunca tinha conseguido montar o colchão de segurança, nunca tinha, ia lá, às vezes colocava, guardava um dinheiro, depois ela ia lá e sacava. E quando foi agora em outubro do ano passado, a sogra dela faleceu. Ela adoeceu primeiro, passou cerca de 3 meses doente e veio a falecer em outubro. E aí, o que salvou essa servidora de se endividar, ou de entrar no cheque especial, ou de fazer mais um consignado, foi que ela tinha construído o seu colchão de segurança. Já estava praticamente pronto. E aí, ela ficou muito feliz por isso. Não porque a sogra morreu, tá, gente? Não interpretem errado. Ela ficou feliz porque ela tinha dinheiro para socorrer ali naquele momento, que a sogra adoeceu. Eles precisaram de dinheiro, gastar dinheiro com a saúde. Depois tiveram que gastar dinheiro com o enterro. Ou seja, foi uma despesa grande ali para essa família. E, no final disso, ela veio conversar comigo em dezembro, né? E falou: Ana, graças a Deus que eu tinha meu colchão. Porque senão seria mais uma dívida que eu ia fazer. Porque o que eu fiz? Eu simplesmente, se fosse antigamente, se fosse na época em que eu vivia com a minha vida financeira desorganizada, em que eu gastava mais do que ganhava e vivia naquela ciranda ali de dívida, eu ia correndo no caixa rápido, ia fazer um CDC, ia fazer um empréstimo pessoal, né? Ou provavelmente usar o cheque especial, mas meu cheque especial vivia sempre no limite. Estava sempre usando o cheque especial todo. E já começava a usar, entrava no cheque especial, o salário cobria, caía, cobria, e dentro de 15 dias eu já estava usando novamente o cheque especial. Então, já estava com o cheque especial todo tomado, não chegava no final do mês. Às vezes, antes da metade do mês, eu estava com o limite do cheque especial todo completo, utilizado. E, muito provavelmente, eu ia estar assim. Eu não ia ter dinheiro no cheque especial, eu ia ter que fazer um empréstimo pessoal, não ia dar tempo para pegar um consignado, eu ia pegar no caixa eletrônico, mais rápido e mais caro, né? Ou iria já estar se endividando com a doença, ali com o cartão de crédito, né? Parcelando tudo, passando tudo no cartão. Resumindo, ela ia se afundar alguns metrinhos a mais, com toda certeza, nesse processo aí, né? E quem está livre de ter uma emergência, de ter um evento inesperado? Ninguém, né, gente? Problema com o carro, quebrar um eletrodoméstico, um problema na saúde, um medicamento, um membro da família, de repente alguém que fica desempregado e ali a renda da família cai, né? Mas, do ponto de vista financeiro, no caso dessa aluna que passou por isso, essa doença e essa morte foi um imprevisto, foi algo que ninguém esperava que acontecesse. Mas, do ponto de vista financeiro, ela tinha previsto, estava previsto. Financeiramente falando, ela estava preparada. Então, deixou de ser um imprevisto financeiro. Foi um imprevisto na vida deles, né? Na vida, mas nas finanças não foi um imprevisto, porque ela estava preparada, né? Financeiramente é como ela já se preparasse, ela soubesse que se algo acontecer, ela não é pega de surpresa, certo? Então, no caso do seu colchão de segurança, vale aqui a máxima. Ó, espere sempre o melhor. Espere sempre o melhor para a sua vida, mas esteja preparado para o pior.
né? Tem muita gente que fala, ai, não gosto nem de pensar, não gosto de falar essa palavra para não atrair. Gente, esteja preparado para o pior, mas espere na sua mente o melhor. Queira o melhor, busque o melhor. Mas se por acaso o pior se atrever a chegar, ele não vai te derrubar. Simples assim, né? Então, o servidor, ele tem que estar esperando sempre o sol. Mas se a chuva vier, o guarda-chuva está na bolsa. Quem anda aí com guarda-chuva na bolsa? Mulher geralmente gosta, né? Homem só sai sem guarda-chuva. Meu marido não sai de guarda-chuva de jeito nenhum. Pode estar chovendo, só se tiver um temporal. Mas se tiver aquela chuvinha, ele sai na chuva, mas não anda de guarda-chuva. Coisa de homem, né? Mulher não. Mulher já gosta de carregar um guarda-chuvinha daquele pequenininho de alumínio na bolsa. Pelo menos eu tenho. Então, é bem por aí o raciocínio, sabe? Você está esperando o sol. Mas se a chuva chegar, você pega o guarda-chuva. Foi o que aconteceu com ela. Ela não estava esperando nada disso acontecer, mas aconteceu e ela simplesmente teve paz financeira para resolver esse problema. Então, o seu colchão, ele vai funcionar como um mecanismo de defesa para a tua vida financeira. É proteção, é defesa, é segurança. Por isso o nome colchão de segurança. O que você quer aqui é segurar, é fazer um seguro, porque isso vai manter as tuas finanças sempre controladas, sempre em dia, sempre crescendo, ao invés de estar sempre se endividando, sempre pagando mais juros, certo? Então, você formar o seguro da sua vida financeira vai ser para você uma base, vai funcionar como um alicerce para a construção do teu progresso, de todos os outros ativos financeiros que você vier a construir. Você pode estar endividado hoje, mas se você mudar a tua forma de lidar com o seu dinheiro, daqui a 2 anos você não vai ter mais dívidas. Certo? Você já para de se endividar nesse momento e já começa a mudar a tua mentalidade, já começa a mudar as tuas ações, já começa a ter uma nova rotina, um novo hábito. E em 2 anos, talvez em 1 ano, dependendo do tamanho da sua dívida, você não vai ter mais dívida. Você vai estar construindo progresso. Você vai estar com o seu colchão financeiro formado. Provavelmente daqui a pouco você já está investindo para os seus objetivos, para os seus sonhos. É essa a direção que você tem que pegar, certo? Então, esse futuro de crescimento e de desenvolvimento financeiro, ele vai precisa começar hoje, certo? Você não precisa pensar, mas eu estou endividado, eu deixo esse negócio para depois, eu não vou me preocupar com isso agora, não, em consertar, em administrar, eu não tenho que administrar. Tem gente que fala isso, eu vou ter que administrar a dívida? Sim, você tem que administrar isso aí para você não continuar se endividando, para você sair desse buraco aí. Então, a base, o alicerce para a construção de todos os outros ativos financeiros que você vai construir na sua vida, né? Para você colocar o seu dinheiro para trabalhar lá na frente, para você diversificar investimento, para você criar patrimônio, a base vai ser o seu colchão de segurança. É o primeiro degrau da sua estratégia de crescimento financeiro, tá? Dessa estratégia que o servidor precisa criar. A gente precisa sair dessa mentalidade de viver nas dívidas, de viver no consignado, de viver pagando ali aquela fatura do cartão de crédito, que quando chega você toma aquele susto, né? Como diz meu marido, é Kinder Ovo com notícia ruim, aquela surpresa ruim, né?
e começar ali uma vida, um processo de reeducação, de novos hábitos, né? De novas oportunidades na sua vida. Então, vou te mostrar agora como você vai formar o seu colchão financeiro, tá? Onde, como, que tamanho, qual tamanho. Tem a forma correta e eu vou te ensinar tudo direitinho para você formar o seu colchão, tá bom? Qual a estrutura, tudo bem bonitinho. Se você está assistindo aí esse aulão gravado no YouTube, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama outros servidores também para se juntarem aqui nessa comunidade SOS. Você que está assistindo ao vivo no Face, no Instagram, deixa também o seu like, curte esse aulão para que a rede social avise também a outras pessoas que a gente está aqui ao vivo, tá bom? Eu conto com o apoio de vocês para esse trabalho que eu faço aqui em prol dos servidores públicos. Então, gente, bora lá. Onde, como, que tamanho tem que ter o seu colchão? Qual a forma correta, né? Qual a estrutura de um colchão financeiro para o servidor público? Bom, um colchão de segurança, né? Tem vários nomes, na verdade. É reserva financeira, reserva de emergência. Eu gosto de colchão de segurança, tá bom? Então, um colchão de segurança, de modo geral, ele vai variar entre de 3 até 12 vezes o valor do custo de vida mensal de uma pessoa, tá? Esse é o conceito geral, conceito universal, digamos assim, de colchão financeiro. Existe o colchão ali dentro dessa variação, né? Mas, na verdade, o colchão ele vai variar conforme o seu nível de estabilidade, certo? De acordo com a estabilidade profissional de cada pessoa, de acordo com os riscos que ela corre em relação à sua renda. Então, nós estamos aqui falando para servidores, o meu público é servidor público, né? São servidores, são pessoas que, na sua grande maioria, quase totalidade, desfrutam de estabilidade profissional, certo? Você não tem um salário que um mês você ganha, no outro você não sabe quanto vai ganhar, ou você fica desempregado. Não, você tem uma renda estável, certo? Aconteça o que acontecer, seu salário está ali todos os meses. Então, você não corre riscos em relação ao seu salário. Por isso, eu ensino aqui para os meus SOS, para os meus alunos, a fazerem um colchão de 3 vezes o valor das suas despesas mensais, certo? Eu diria que é um colchão de casal, né? A gente está falando aqui de colchão. Eu brinco que existem 3 tamanhos, na verdade, de colchão: colchão de casal, colchão queen, colchão king. Já tem menorzinho lá de solteiro, né? De viúva, aquele colchãozinho bem pequeno. Então, existe uma variação de tamanho, mas eu trabalho com colchão básico, ali de 3 vezes o valor das despesas mensais. Não é do seu salário, é do seu custo de vida. O quanto você gasta para manter a sua vida, né, girando ali todos os meses. Digamos que é um colchão básico. Por que, gente, que eu trabalho com esse tamanho, né? Você vai ver outros educadores que não falam para o servidor público ensinando a fazer um colchão de 6 vezes, de 12 vezes, em muitos casos, pessoas que trabalham por conta própria, que se parasse, acontecer algum acidente, vai ficar sem renda, né? Mas no nosso caso é diferente, nós temos aqui uma estabilidade, você não corre o risco de ficar sem a tua renda. Por isso, o servidor ele pode ter, sim, um colchão
de 3 vezes o valor da sua renda. Depois disso, quando o servidor ele forma o colchão, ele vai optar por outros investimentos ou outras estratégias, né? Existem várias estratégias. Por quê? Porque o valor do seu colchão ele precisa ficar investido num tipo de investimento, certo? E geralmente é um investimento que tem um retorno menor. Então não tem necessidade do servidor fazer um colchão de 12 vezes e ficar ali no investimento que dá uma rentabilidade menor, certo? Mas o que acontece na prática é que, apesar de um colchão com 3 vezes o valor das suas despesas mensais ser um colchão muito bacana, muito bom para o servidor público, existe também uma outra questão. O servidor, na sua grande maioria, ele possui dívidas, certo? Ele possui dívidas. Então, quando eu trabalho com servidores que têm dívidas, que são a maioria, o que ele faz? Ele pode montar um colchão de 2 vezes para emergências e, a partir de 2 vezes ali o seu colchão, ele vai começar a criar outro tipo de reserva, que é fazer a reserva de quitação, é se preparar para quitar dívidas, se preparar para amortizar consignados, certo? Ao invés de ele ficar fazendo investimento, ele não vai ficar fazendo mais investimentos, ele vai se preocupar em acabar com as dívidas, ele vai se planejar para acabar com as suas dívidas, certo? Mas o colchão ele precisa formar. Por quê? Porque é a segurança. Eu não expliquei para vocês que o colchão é o colchão de segurança? Então não adianta o servidor pegar todo o dinheiro que ele recebe e ficar naquela ânsia, naquela ansiedade de quitar todas as dívidas, de quitar todos os consignados. E esquecer de fazer o seu colchão. Porque na hora que acontece um problema, ele não tem dinheiro nenhum. Todo o dinheiro ele amortizou. E aí ele vai fazer o quê? Se endividar novamente. E isso é o que a gente não quer mais fazer, né? Toda vez que você pega uma dívida, você pega mais um dinheiro, você faz uma nova dívida, você está empobrecendo. Você vai pagar mais juros. Você vai ter um pedaço do seu salário entregue para o banco, certo? Então, o objetivo principal é parar de se endividar. É dar um stop nas dívidas e começar a pensar de outra forma. É começar a progredir, começar a plantar o seu progresso, o seu desenvolvimento, tá bom? Então, eu estou falando para você, né, que o servidor, um colchão de 3 vezes o tamanho das despesas dele é um colchão bacana, é um colchão confortável para o servidor público, certo? Mas no caso de um trabalhador da iniciativa privada ou de um profissional autônomo, que a renda varia, né? Nesse caso, ele pode perder o emprego, ele pode fazer um colchão maior, de 6, de 9, de 12 vezes o valor das suas despesas e ter guardado ali no investimento adequado e próprio para o colchão de segurança, certo? Eu posso fazer o colchão, o Márcio falou assim, ó, eu posso fazer o colchão com o meu vale? Claro que pode, Márcio. Claro que pode. Se você tem esse dinheiro aí disponível, né? E você pode lançar mão dele, é um ótimo meio, né? Você destinar alguma parte, algum valor, certo? Para isso. De repente você tem a sua questão da alimentação resolvida, você leva a sua comida, né? E você vai se
ter a disciplina de todos os meses pegar aquele dinheiro e separar para formar o seu colchão. Quais os exemplos de locais que você dá para começar a fazer o colchão? Vou chegar lá, tá bom, Rose? Já vou chegar lá. Então, como eu falei, 3 vezes o valor das suas despesas mensais. Mas você conhece as suas despesas? Você precisa conhecer, né? Você precisa ter o seu orçamento sob controle, ok? Amanhã a gente vai falar sobre orçamento. Amanhã a gente vai falar sobre gerenciamento da vida financeira, certo? Então, uma coisa vai puxando a outra. Na verdade, a vida financeira, ela é um processo, né? Ela é um processo onde tudo está linkado, onde você precisa apertar vários parafusinhos e colocar tudo para funcionar, né? Você precisa botar para girar os pratinhos e aquilo ali está funcionando, ok? Tudo isso precisa estar funcionando. E, no final, eu vou te dar aqui algumas regras também muito importantes, tá? Porque tem gente que não consegue fazer o colchão. Ele até começa, ele até acha interessante. Ah, legal, não, bacana. Mas ele não consegue dar continuidade, tá? Os meus alunos conseguem. Os meus alunos formam, né? E eu vou te dar aqui umas dicas no final muito interessantes para que você possa concluir, chegar ao final, formar o seu colchão de segurança, ok? Então, você que está aí no YouTube assistindo ao gravado, não deixa de assistir até o final, porque vai ter muita dica boa ainda aqui, ok? Deixa o seu joinha também, seu like, se inscreve no canal e chama outros servidores para cá. Então, gente, olha só. Qual o melhor investimento? Você já sabe o tamanho do colchão, você já sabe para que serve o colchão. Eu te expliquei, você já sabe o tamanho do seu colchão. Agora você vai saber aonde colocar esse dinheiro. Qual o melhor investimento para o colchão? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas querem saber, de uma forma geral, qual é o melhor investimento. Na verdade, essa resposta ela não existe sem um objetivo. Nesse caso aqui, o objetivo é o colchão de segurança. Então, a gente vai ter o melhor investimento para o colchão de segurança. O melhor investimento para a sua aposentadoria já é outro investimento. O melhor investimento para você trocar de carro daqui a 3 anos é outro investimento. Então, sem que você saiba o que você deseja fazer com esse dinheiro, você não consegue encontrar o melhor investimento, tá? Essa coisa do investimento da moda, isso não funciona, isso dá muito errado. É você ouvir falar, não, agora estão dizendo que o Bitcoin está dando dinheiro. Aí você vai lá, pega o seu dinheiro que está guardadinho e compra Bitcoin. Entra pelo cano, certo? Porque Bitcoin não é um investimento para você colocar a sua reserva de emergência. Bitcoin é renda variável, é para outra finalidade, é para outro estágio que você ainda não chegou, certo? Então vamos lá. Melhor investimento para a sua reserva de emergência, você vai precisar estar atento a uma coisa, que é o seguinte: o objetivo principal aqui, a gente está falando, seu colchão de segurança, é proteger suas finanças, certo? É a proteção da sua vida financeira, é te socorrer quando houver algum imprevisto no seu orçamento, digamos, o imprevisto que eu falei para vocês aqui. Então, o dinheiro que vai formar o seu colchão de segurança, ele precisa estar disponível, investimento com as seguintes características, né? Não adianta eu falar só o nome para você. A colega ali já falou, ó, um CDB de liquidez diária. Eu vou falar isso para você, olha, investe num CDB de liquidez diária. Amanhã você já esqueceu disso, você não vai lembrar.
o que eu te falei aqui. Eu vou te ensinar o porquê que você tem que investir num CDB de liquidez diária, tá? Porque uma vez que você aprende, pronto, você não esquece mais, né? Então, ó, qual o objetivo qual a característica de um investimento para você colocar o seu colchão de segurança? Ele precisa ter duas características principais, tá? Uma delas é segurança, ele precisa ser um investimento que tenha segurança, ele não pode ser um investimento que tenha risco, aonde haja risco. Eu citei aqui o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin já está fora, porque é um investimento de risco. Oscila muito, a Denise falou ali, né? Fora. Não pode ser investimento que tenha risco, né? Aí tem gente que fala, não, mas olha, o pessoal agora está falando muito nesse negócio de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é renda variável, certo? Então, também é risco, a renda variável. É um bom investimento, mas para um outro objetivo, não para o seu colchão de segurança, ok? Então, você vai procurar um investimento que tenha segurança e que tenha alta liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a velocidade em que você saca aquele investimento, em que ele se transforma em dinheiro nas suas mãos. Precisou, foi lá e sacou. Existe investimento que tem liquidez alta, que você pode sacar no mesmo dia, certo? E existe investimento que ele tem carência, certo? Você só pode sacar na data do vencimento, naquela data ali que você contratou. Se você fizer um CDB, o que é CDB, gente? É certificado de depósito bancário, certo? É você emprestando dinheiro para o banco. O CDB é isso, é emprestar dinheiro para o banco. Então, existem CDBs que têm prazo de carência de 1 ano, de 6 meses, de 90 dias, de 2 anos. Geralmente eles falam em dias, né? Tem CDB de 2.000 e não sei quantos dias, tem CDB de 1.000 e tantos dias, né? O dinheiro está preso durante aquele período. E tem CDB de liquidez diária, que todo dia ele rende e ele está ali disponível para você sacar. Então, o CDB diário, por exemplo, ou um Tesouro Direto, Selic, ele tem mais liquidez do que a poupança. Aí você pode me perguntar assim, que isso, Ana? Mas a poupança é só passar o cartão ali e sacar. É só fazer a transferência para a conta corrente. É muito fácil. É muito fácil. Porém, se a sua poupança vai vencer semana que vem, você perdeu o rendimento desse mês. O rendimento desse mês você não vai ter acesso, né? Então, a poupança, ela, apesar de ser um investimento líquido e seguro, ela tem um rendimento muito baixo e também você precisa esperar o dia do vencimento para ter o rendimento daquele mês. Então, o investimento para o seu colchão de segurança, ele precisa ser seguro e precisa ter liquidez. Facilidade, a hora que você precisar, você vai sacar. E quais são esses investimentos? Dois deles eu já falei para você, né? Você pode investir um CDB de liquidez diária. Existem bons CDBs de liquidez diária, tá? Quando você for procurar um CDB de liquidez diária, ele precisa render acima de 100% da taxa Selic, ou melhor, do CDI, certo? CDB de liquidez diária, ele precisa ser remunerado acima de 100% do CDI, tá?
que é o CDI? É um índice, assim como a Selic também, né? A Selic é a taxa básica da nossa economia e o CDI é um índice utilizado entre os bancos, certificado de depósito interbancário, né? É a transferência de dinheiro que os bancos fazem entre eles, né? Quando um precisa de dinheiro, transfere para o outro, a essa taxa do CDI, que é praticamente a mesma que a da Selic. É sempre um pontinho percentual abaixo, tá? Se a Selic agora está 9,25, o CDI provavelmente está 9,15. Bem pouquinho abaixo, acompanha a Selic. Então, é a taxa básica de juros. Um investimento que tenha liquidez alta, segurança alta, ele vai ter rentabilidade baixa. É o pilar, né? É o tripé dos investimentos. Liquidez, segurança e rentabilidade, né? Então, se a liquidez é alta, se a segurança é alta, a rentabilidade é baixa, ela rende pouco, certo? Esse investimento rende o básico da economia, que é a Selic, né? Que é o CDI, é ali o menor rendimento existente na nossa economia. Então, por isso que você tem que saber o objetivo, né? Para que o servidor vai fazer um colchão de 12 vezes as despesas dele para ficar ali tendo um rendimento baixo, quando ele poderia estar investindo em outras coisas com rendimento melhor, né? Depois que ele forma o seu colchão. Enquanto ele não forma o seu colchão, ele precisa ficar ali no rendimento básico, né? Mas o servidor ele também pode ter um colchão maior, só que aí ele vai transformar esse colchão em outras estratégias, né? Então, o seu objetivo é ter segurança e rentabilidade. CDBs de liquidez diária, que rendam acima de 100% do CDI, certo? Tesouro Direto Selic. Tesouro Direto Selic é o investimento mais seguro do nosso país. Tesouro Direto, não só o Selic, né? O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país, certo? O CDB também é um investimento seguro porque ele é coberto pelo FGC. Então, por isso que disse que ele tem segurança, assim como a poupança também. Só que a poupança rende menos do que um CDB. Mesmo você pagando o imposto de renda, que já é descontado lá, você não precisa fazer cálculo. Você só vai sacar, vai ser descontado, já vem para você descontado, e depois no seu imposto você só vai fazer aquele informativo, igual dos bancos, que você informa ali a conta, quanto você tem na conta corrente, coisa simples, tá? Então, gente, CDB de liquidez diária, geralmente dos bancos, dos bancões, do seu banco, se você trabalha com um daqueles 4 bancões, né? Geralmente eles não pagam 100% do CDI, eles pagam menos. Esses dias, a Caixa Econômica pegou o dinheiro de uma aluna minha e investiu num fundo diário. E quando eu fui ler, ela falou: olha, eu não pedi para investir. E investiram esse dinheiro aqui. E eu falei: olha, reclama e pede para eles devolverem com todos os juros, ou melhor, te devolver esse dinheiro e colocarem os descontos que porventura houver, né? Porque ela resgatou antes do tempo. Porque você não pediu nada. Você não pediu para eles investirem em nada. Eles investiram num fundo diário que tinha taxa de administração de 1,7. Olha só, rendia menos de 100%,
ainda pagava a taxa de 1,7, né? Então, existe o CDB do Sofisa, por exemplo, que rende 1,15%, muito mais rentável, certo? Mas, basicamente, os tipos de investimentos são esses: CDB diário, Tesouro Direto, Selic, tá? Contas remuneradas você também pode usar, que rendam acima de 100%. Você precisa ficar de olho nisso, tá? Saber quanto rende. Sempre você tem que perguntar isso: quanto rende? Tem que ser acima de 100% do CDI, tá? Ou acima, ou a taxa Selic, no mínimo 100% da Selic, ok? Agora eu falei para você que tem 2 regras de ouro que eu ia te dar agora no final, né? Falei para você. Então, quais são essas regras de ouro que vão permitir que você forme o seu colchão financeiro e chegue até o fim, né? Antes eu vou responder aqui a Conceição. 99P está com 220% do CDI. Então, essas promoções de 220%, de 150%, elas são promoções temporárias. É quando você abre sua conta. E outra coisa, ele não é um CDB que sem data de vencimento, né? Que você coloque ali, por exemplo, e ele fica investido durante um ano, se você não precisar sacar. Esses CDBs com valores muito acima do comum, do praticado no mercado, eles geralmente têm prazos de 90 dias. Alguns sem liquidez, que você não pode sacar. Então, você tem que verificar lá se ele tem liquidez diária, se você pode sacar a qualquer momento, ou se ele tem a carência de 90 dias, se precisa ficar investido por 90 dias, tá? Tem isso. E os que têm liquidez diária, eles geralmente são limitados no valor, geralmente são R$ 5.000 só, o teto do que você pode colocar, varia também, né, de acordo com o banco, e ele tem prazo de 90 dias. Mesmo que ele seja diário, ao final dos 90 dias, aquele investimento vai ser baixado para sua conta, vai ser descontado o imposto, e aí você tem que investir de novo. O que não acontece num outro investimento, por exemplo, num Sofisa de 115%. O dinheiro está lá e vai ficar lá durante, se eu não sacar, vai ficar lá 1 ano, 2 anos, rendendo direto. Então, tem que tomar cuidado, tá bom, Conceição? Com isso, tem que ficar de olho nisso. Quais são, então, as 2 regras para que seu colchão seja formado e você não abandone ele pelo caminho, como a grande maioria dos servidores faz? Ele tenta, ele começa, mas daqui a pouco ele acaba desistindo do seu colchão, acaba não dando continuidade ao colchão. A primeira delas é a seguinte: você precisa ser constante, você precisa ter regularidade, tá? Esse precisa ser um compromisso seu. Então, dentro do seu orçamento, você não vai colocar no seu colchão apenas o que sobra, tá? Com essa filosofia, você acaba não conseguindo investir, não conseguindo formar o seu colchão. Ah, se sobrar, eu guardo, tá? Não é dessa maneira. Ontem eu falei um pouquinho disso também, né? Você precisa colocar como prioridade. Você precisa tirar esse dinheiro, ele precisa estar reservado ali no seu orçamento como uma prioridade, tá? O que vai sobrar é o dinheiro que você vai gastar. Mas primeiro você tira ali do seu colchão. Estabeleça um valor que você possa colocar todos os meses. Se for só R$ 50, comece com R$ 50.
E no seu orçamento já fica ali aqueles R$ 50 como prioridade, tá? Não é ao final que você tira. Quando houver algum extra, você pode até ir lá, mas o seu compromisso é com aqueles R$ 50. E à medida que você for subindo esse valor, seu compromisso ali continua a subir também, tá bom? Então, vamos supor que você tem ali o seu salário de R$ 5.000 e você estabeleceu R$ 100 como seu objetivo ali para o seu colchão. Todos os meses você vai pensar, você vai colocar aqui na sua mentalidade que o seu salário é 4.900 e não 5.000, porque R$ 100 é seu compromisso com o seu colchão, seu compromisso com o seu progresso, tá? A Kátia colocou ali, como se fosse uma conta fixa, exatamente. É um boleto que você tem para pagar. É um boleto com você, né? Um compromisso com você. Se a gente tivesse esse compromisso, né? Desde que começou a trabalhar, já pensou? Como não estaria a tua vida financeira agora? Você não estaria passando por problemas, por endividamento, com toda certeza. Você não teria um consignado no seu contra-cheque, certo? Mas não tem problema se não for assim. Eu estou dando só um exemplo para a gente parar para pensar: caramba, eu já podia estar fazendo isso há muito tempo. Não para se arrepender, né? O que importa é daqui para frente. Conhecimento não chega atrasado para você. Se está chegando hoje é porque hoje você precisa ouvir isso. Se você tivesse ouvido lá atrás, você não ia dar nem ouvido. Você vai falar: ih, essa mulher está falando besteira. Ih, eu, hein? Sai para lá. Certo? Então, ó, o que você vai fazer? Qual é a segunda outra regra que você precisa obedecer para que você consiga formar o seu colchão? Para que você não abandone o seu colchão. Certo? É a seguinte, ó, dinheiro do seu colchão de segurança, ele serve para pão e água. Ele é para... O que eu quero dizer com isso, pão e água, gente? Eu estou falando de necessidade, né? Ninguém vive sem pão, ninguém vive sem água, né? Todo mundo se alimenta do pão, com raras exceções, né? Mas o pão é um alimento nosso de todo dia. E a água também. Então você não fica sem pão e sem água, né? É uma necessidade. A mesma coisa é o seu dinheiro da sua reserva. Ela é para necessidade. Não é para você comprar brusinha, não é para você sacar para ir lá para cobrir o cheque especial, para pegar, para botar no cartão toda hora, né? Até porque quem está construindo o colchão de segurança já abandonou a história do cheque especial, né? Já está com outra mentalidade, já está lá na frente. Mas tem gente que começa a guardar e daqui a pouco ele ele quer fazer qualquer coisa, quer comprar, vai lá no dinheiro que ele separou, né? Ele se enrola no cartão, vai lá, pega aquele dinheiro que ele está separando, que ele está formando o colchão de segurança. Então, se você tiver essa mentalidade, você não vai conseguir formar o seu colchão, tá? Então, o seu colchão, ele precisa ser para necessidades, como foi aqui para essa aluna que eu dei o exemplo para vocês, né? Que precisou, por um motivo sério, né? O falecimento da sogra dela, a doença, o falecimento, ela teve onde recorrer e ela foi lá e tirou o seu colchão, usou o seu dinheiro do colchão. Só que tem mais uma regrinha, a terceira, que eu vou te dar. Usou o dinheiro da sua reserva, você tem que
Quem adivinha o que tem que fazer depois que usa o dinheiro da reserva? Fala aí para mim. Digita aí que eu quero ver quem vai adivinhar. Tá fácil, tá fácil. O que eu estou ensinando para vocês aqui, vocês já pescaram o que você tem que fazer, né? Depois que você forma, que você usa, se você precisou. Repor, devolver, exatamente. Esse dinheiro não te pertence. Simples assim. A Juscela comentou, Thalita também, Eliane. Devolver e pagar com juros. É exatamente isso. Somos isso aí, Conceição. Conceição, aluna, tá sabendo, né, Conceição? Tá espertinha. Então, você precisa devolver, de preferência com juros, né? Cria um carnezinho seu, né? Do seu progresso, dá um nome lá para aquele carnê e todo mês você divide, faz a parcelinha que cabe ali, você vai devolver aquele dinheiro, vai repor aquele dinheiro, porque ele não é seu, ele é da sua liberdade financeira, ele é da construção do seu progresso, certo? Ele é o primeiro degrau para você ter uma vida financeira de progresso, certo? Então, é exatamente isso que você vai fazer para criar o seu colchão, a sua reserva. Então, vocês entenderam, vocês conseguiram compreender a importância e o valor de um colchão de segurança para você ter paz na vida financeira, para você viver em paz, para você sair do endividamento? Vocês entenderam? É coringa. É um coringa. E quem quer viver em paz com o seu dinheiro precisa criar o seu colchão, certo? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui essa aula. Tchau, tchau. Beijo grande para todos.